É. Geral. Só esperar mais uns minutinhos aí. Professor, Oi? me diga uma coisa. Na hora da prova, a gente vai ter que fazer em Excel ou eles vão deixar, tipo, a gente fazer no papel, assim, normal? Na verdade, na minha prova, se eu não me engano, eu acho que nem tem contabilização. Tipo, fazer razonete, entende? Eu até vou confirmar aqui, né? Porque ela já está pronta. Só preciso selecionar as questões que vão ser na prova. E daí amanhã eu passo uma revisão e já passo essas orientações da prova, como é que vai ser, entendeu? Mas, então, você acha que não vai ter razonete só na tua prova? Na minha prova provavelmente não, entendeu? Mas se tiver, daí vocês podem utilizar o papel, daí tirar foto ou usar o Excel, que fica mais fácil para vocês, entendeu? Ó, professor, a prova é tua e o senhor acha que não vai ter? É que faz tempo que eu criei a prova. Acho que ele tá enganando a gente. Certeza, né? Querendo passar uma miguezinha. Não, eu vou ajudar vocês. Na hora que amanhã eu falo para vocês que vai cair na prova para vocês estudarem. Beleza? Isso aí, professor. Tamo junto. Vai ter que usar o Excel na prova, professor? Desculpa, quem que perguntou? Sou eu, Alana. Vai ter que usar o Excel na prova? Só se você quiser. Se você quiser usar um papel e daí, né, na hora que você for subir lá. Ah, benza a Deus, né? Porque senão tá reprovado só pelo uso do Excel. Eu não sei usar Excel também. Na verdade, é que o Excel fica mais fácil para eu, né, dar aula para vocês, mas vocês não são obrigados a usar ele, entende? Vocês podem Na verdade, utilizar, Excel Ele dá um baile. utilizar o Na papel verdade, e tudo mais. Eu apanho do Excel. Na verdade, Excel é bom para você e para todos os outros professores, né? Menos para a professora Sara, que é bom o Excel. Uhum. Para ela já é o PowerPoint. Né? Só, vamos lá. Deixa a professora Sara sem o Excel, porque senão nós estamos ferrados. Pessoal, vamos lá, acho que todo mundo entrou. Deixa eu voltar desde o início da explicação aqui da última devolução, tá? Porque daí cortou bem no meio que eu estava explicando. Então, a última devolução, ela é uma devolução total da nossa segunda venda, que era uma venda a prazo, certo? Então, os valores são os mesmos da nossa... Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Tá, então, os valores da devolução, eles são os mesmos da nossa segunda venda. Então, a gente só precisa contabilizar eles. Então, primeiramente, a gente tem que ir lá, né, criar um razonete de devolução de vendas, lá que vai ser uma redutora da nossa receita, lá no resultado, 2.450. E a contrapartida é a forma de como foi contabilizada a venda. Então, a venda lá foi uma venda a prazo, a gente utilizou o razonete de clientes. Então, na devolução, a gente vai contabilizar o razonete de clientes, né, tirando esse valor de lá. Então, debitei devolução de vendas e creditei a minha conta de clientes, 2.450. Os impostos é o mesmo mecanismo, não muda. Então, lá tinha o imposto sobre vendas, 441, e a contrapartida foi lá aumentando o meu direito, o ICMS a recuperar. Tinha um PIS sobre vendas de R$ 40,43, creditei o PIS sobre vendas e debitei no meu PIS a recuperar. Tinha a COFINS, 186,20, contrapartida, COFINS a recuperar. Então, contabilizei meus impostos. Agora só falta o meu CMV e meu estoque. Então, 980 no meu estoque é débito, porque voltou essa mercadoria para o estoque, e a contrapartida foi lá no custo da mercadoria vendida 980. Tranquilo? Estão em alguma dúvida em relação à contabilização da devolução? Agora à tarde? Não. Não. Vocês têm que ter em mente só, pessoal, que a devolução de vendas, a gente vai utilizar um razonete específico de devolução de vendas, certo? Para registrar os lançamentos a débito. E a contrapartida é o lançamento a crédito de conforme vocês venderam. Se foi à vista, vocês vão acreditar o estoque. Se foi a prazo, vocês vão acreditar clientes. Oi. Me diga um negócio. Agora que eu vendo aqui teu razonete, me diz um negócio. Digamos lá na minha venda lá, eu criei o razonete lá, fiz as contas, tem que descontar o ICMS. Se eu, na minha venda, criar um razonete para ICMS a recuperar, ICMS sobre venda e ICMS a recolher, dá para ficar normal? Ou tem que
ir lá acreditar na minha compra lá o ICMS, o PIS lá ou não? Tá, vamos ver se eu vou te responder, mas vamos ver se eu entendi a tua pergunta. Primeiramente, né, quando a gente vai contabilizar uma venda, qual que são os razonetes que a gente utiliza para contabilizar os impostos? Vai ter lá um imposto sobre vendas, né, ICMS, PIS ou COFINS, e vai ter um imposto a recolher, ICMS, PIS ou COFINS a recolher, certo? Sim, Então, você fez a mas que tua nem, venda... ó, isso, ó, Sim. no meu razonete eu criei o seguinte, tipo, eu fiz a minha venda, só que em vez de eu criar, tipo, receitas por e tal, eu fiz assim, ó, ICMS a recuperar, ICMS sobre a venda e ICMS a recolher. Tipo, esses três razonetes, para mim não precisar lançar o meu ICMS na minha compra. Tem algum problema ou não? Se você olhar aqui meu exemplo, né, na compra, né, eu utilizei o ICMS a recuperar, porque é um direito da empresa, e aí depois, né, quando eu tenho uma devolução, a minha devolução também vai para essa conta, tá certo? Só que são momentos diferentes. Eu abri o razonete nos dois. Isso, não tem problema. É que, na verdade, aqui, né, é só para vocês fazerem separados os dois, só para vocês verem como é que é o mecanismo, tá Mas certo? em lançamento ele vai ser no mesmo. O lançamento vai ser no mesmo razonete, porque é a mesma conta, entende? Não tem por que você criar dois razonetes se é da mesma conta. A gente vai ver aqui, né, no próximo, no exercício do dia 7, que eu utilizo o mesmo razonete para tudo, certo? E é dessa forma que vocês têm que fazer. Aqui foi feito, sim, separado, só para vocês entenderem qual que é o mecanismo, né? Primeiro faz só de compra, depois só de venda, certo? Eu fiz exatamente isso. No exercício do dia 7, eu fiz só uma aba para compra e uma aba só para venda. Ah, Aí não no tá da certo, venda então. eu criei os razonetes lá. Depois eu subo o arquivo lá, aí o senhor vai ver que minha dúvida é bem escrota, Não, bem simples. tranquilo. Pessoal, em relação aqui a esses lançamentos, né? Estão alguma dúvida? Podemos ir para o exercício do dia 7? Pode ir, depois a gente repassa estudando a madrugada inteira, não dá nada. O meu, por sorte, bateu tudo. É Então, muita beleza. coisa pra arrumar. Deixa eu tentar diminuir aqui. Agora, isso do dia 7 eu não fiz. Eu acho. Como é que fica para vocês? E fica muito pequeno? Não, bom. Sim, professor. Tá bom. Estão conseguindo enxergar bem? Tá. Sim. Então, nesse segundo exercício, pessoal, a gente tinha mais lançamentos, certo? A gente tinha que, além de contabilizar eles, apurar os impostos no final. Tá certo? Então, lembra lá que, antes da gente começar esse exercício, pedi para vocês anotarem aí. Lembra que eu tinha passado alguns saldos iniciais, que eram aqui, R$ 25.000 em caixa, 10 mil no estoque e 20 mil em banco, certo? Tudo isso dá R$ 55.000. Só que como a gente tem esses 3 lançamentos a débito, tem que ter lá uma conta de capital social de R$ 55.000. Então, anotem aí que vocês vão precisar criar um razonamento de capital social. Eu vou criar aqui, ó. R$ 55.000. Isso. Porque depois ele não vai fechar se vocês não colocarem capital social. Esse capital social que foi distribuído daí, no caso, no banco, no caso. Isso mesmo, que são aqueles lançamentos lá iniciais, né? Que daí aqui, ó, você pegar o caixa, mais o teu estoque inicial, mais o teu banco, fecha 55.000, tá bom? Tá. E daí ele vem aqui no capital social. Gabriel, você tinha me perguntado lá. Então aqui, ó, o PIS a recuperar, os impostos a recuperar aqui, certo? Então, oi. Tá ouvindo? Tô, Então, beleza. Os lançamentos à compra, né? Então, foram registrados a débito lá nos meus impostos a recuperar, aumentando o meu direito.
Aí eu tive a devolução deles, certo? Devolução de compra. Então, diminuiu o meu direito a recuperar, tá certo? Sim. Tá aqui do lado. Aham. Esses valores em vermelho aqui na parte de débito dos impostos a recuperar, tanto esse, quanto esse, quanto esse, são valores referentes às nossas devoluções de vendas, certo? O que acontece? A gente devolveu, né, uma venda, teve uma devolução de venda, consequentemente aumenta lá o meu direito, né? Eu tenho um valor a recuperar. Tá aqui, ó. Tive uma devolução de venda lá, por exemplo, R$ 211,50. Acreditei meu imposto sobre vendas, ICMS sobre vendas, minha contrapartida foi um débito lá em ICMS a recuperar. PIS sobre vendas, a devolução. Contrapartida, R$19,39. Certo? COFINS, R$89,30. Contrapartida, lá no COFINS a recuperar. Tá certo? Entendi. Mas não tem problema o professor fazer, tipo, um razonete só para compra e um razonete só para venda, né? Eu Que quero nem eu fiz ver no meu Excel lá. eu quero ver o teu exemplo, como é que você está fazendo, e aí eu te respondo no privado ali, pode ser? Pode ser sim. Eu quero Eu, entender. já igual, subo lá. como eu fiz meu caderno, eu preferi fazer um para compra e um para venda separado. Ou a recuperar, na verdade. Ah, é que na Porque verdade eu o fiz no certo caderno, né? é vocês utilizarem o mesmo, porque depois fica mais fácil de vocês fecharem as contas. Porque qual que é a ideia, né? A gente faz os razonetes. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar lá tanto o balanço patrimonial, certo? Que seria, no caso, aqui, o ativo e passivo. Só que esse aqui eu não pedi para vocês, então não se preocupem. Ah, né? tá. Quer me Aí você matar? Aí você tem que fazer também a DRE, para você poder fechar o exercício, certo? Então, Ah, DRE eu não sei fazer, pô. por isso que é mais fácil vocês usarem um razonete. E é o certo, na verdade. Vocês têm que usar um razonete para contabilizar tudo. Tá certo? Entendi. Pessoal, esse daqui, eu não vou passar com vocês um por um, porque, na verdade, ele é só uma repetição do que a gente fez no dia 6, só que com mais movimentações. Tá certo? O único ponto que eu vou passar com vocês aqui, né? Mas se caso for necessário, né? Depois vocês dão uma olhada nessa planilha, tentam fechar aí o de vocês, aí amanhã a gente conversa de novo, tá certo? Eu vou passar com vocês aqui em relação aos impostos, ok? Deixa eu copiar isso aqui, para a gente poder conversar dos impostos, que tem que fechar os impostos lá. Deixa eu criar uma outra aqui. O professor fica fazendo isso no Excel e eu fico tipo, onde é que eu tô, pra onde é que foi, onde é que vai? Eu fui tentar fazer um razonete no Excel, sofri. Desisti. Vou fazer no caderno. Só um pouquinho, pessoal, só deu para eu ajeitar aqui. Vamos lá, gente. Então, aqui. Lá no nosso razonete de ICMS a recuperar, que é lá do ativo, certo? A gente teve lá os lançamentos que comporam ele a débito, certo? E aqui os lançamentos a crédito. Então, fechou o exercício lá, eu totalizei tudo que entrou, tudo que teve a débito, tudo que teve a crédito, certo? Então, a débito, a gente teve lá uma entrada de 7.628,04. E a crédito nessa conta, 3.401,64. Então, tem que fazer uma menos a outra para eu chegar no meu resultado, né? Então, aqui, no caso, né, o 7.628,04
é devedor, tá do lado aqui esquerdo do razonete. E o a recuperar aqui, o valor a crédito, 3.401,64. Então, fazendo aqui um menos o outro, eu fico com um saldo no ICMS a recuperar de 4.226,40. Certo? Aí eu faço isso também com a conta de PIS e de COFINS. Primeiramente, eu vejo quanto que eu tenho de saldo nessas contas, certo? Então, aqui é só, na verdade, o que eu tenho a débito e o que eu tenho a crédito na conta. Então, aqui já tem um resultado de 378,42. 387,42. Valores. Débito. E aqui o COFINS a recuperar. Menos esse. Valores. Então aqui, pessoal, o que quer dizer, né? Esses lançamentos serem devedores, certo? O saldo dessas contas no final lá do meu exercício, né? São contas com natureza devedora, certo? O saldo delas. Então, lá no meu ICMS, né? Eu vou ter 4.226,40 a recuperar. No meu PIS, 387,42. E na minha COFINS, 1.784,48. Tem esses valores para recuperar. Beleza. Agora eu tenho que ver quanto que eu tenho para pagar lá nas minhas contas a recolher. Certo? Deixa eu puxar elas aqui para cima. PIS a recolher. E COFINS a recolher. Tá. Pessoal, esse daqui, vou deixar aqui em azulzinho, eles são lançamentos do nosso ativo, certo? São lá impostos a recuperar. Então, se ele é recuperar, ele é um direito da empresa, certo? Sendo assim, ele é um ativo. Ok? Do lado, o que são a recolher, são no passivo, certo? Uma obrigação da empresa. Então, vou deixar eles aqui numa outra cor. Deixar aqui num vermelhinho. Então, lá no meu ICMS, eu tenho lá um resultado credor de 3.015. No meu PIS, 276,38. E na minha COFINS, 1.243. Certo? Então, eu tenho lá todos esses valores aqui, são valores a crédito, porque é a conta do passivo, certo? Aqui eu tenho, né, os valores credores lá, que eu tenho uma obrigação para pagar para o meu cliente. Eu tenho, no meu ICMS, eu tenho um direito para recuperar de 4.226,40. E tenho uma obrigação de recolher lá para o governo 3.015, certo? Só que eu não vou recolher esse valor do ICMS para o governo. Por quê? Porque eu tenho um valor desse ICMS para recuperar. Então, o que eu tenho que fazer? O que é a apuração dos impostos? É a gente confrontar o que a gente tem de direito, no caso, o que a gente tem para recuperar, o que a gente tem para recolher. Certo? Então, como é que ficaria os razonetes? Vamos criar um razonete aqui para ficar um pouquinho mais fácil. Tá.
ICMS. Pessoal, aqui eu vou trazer só o saldo que ficou na conta, beleza? Só aquele valor lá, do ICMS a recuperar, quanto que a gente tem? 4.226,40, certo? Essa forma que eu estou fazendo aqui, pessoal, é só para explicar para vocês como é que é feito o cálculo, tá? No PIS, 387,42. Na COFINS, 1.784,48. Então, isso aqui que eu tenho lá, né, no meu ativo, para recuperar. E agora eu tenho as minhas obrigações. Ô, professor, o meu, eu não fiz a apuração do dia 7, eu não fiz a apuração do exercício porque eu nem sabia como fazer essa apuração. Tranquilo, Mas o resto eu então, fiz. beleza. Então, vai aprender agora, beleza? Ih, beleza. Então, pessoal, os valores que nós temos a recolher são lançamentos a crédito, certo? Porque são contas do passivo. São os mesmos valores daqui, ó. Eu só puxei para baixo aqui para poder explicar para vocês com um razonete como é que fica, tá? Então, lá, eu tenho 3.015 de ICMS, que está aqui, 276 de PIS e 1.273 de COFINS, certo? Então, eu tenho tantos valores para recuperar e tantos valores para pagar. O que é a apuração dos impostos? É a gente zerar a conta que tem menor valor, certo? Então, analisando aqui, as contas que têm menor valor entre ICMS a recuperar e ICMS a recolher, qual que tem o menor valor? A recolher. A recolher. Beleza, então qual que é o lançamento que a gente vai fazer para zerar essa conta? A gente vai tirar 3.015. 3.015 a débito aqui no ICMS a recolher. Então aqui essa conta a gente pode dizer que está zerada, certo? Uhum. E a contrapartida vai ser lá no ICMS a recuperar. Vai lançar os 3.015 lá em É cima. sempre o imposto contra ele mesmo, certo? No caso, ICMS contra ICMS, PIS PIS contra PIS, PIS contra PIS, COFINS contra COFINS. Senão não fecha o resultado, tá? Então aqui, o ICMS a recolher ficou zerado, porque o nosso saldo 0,0, beleza? O nosso ICMS a recuperar, a gente tem lá 4.226,40 a débito e 3.015 a crédito. Então a gente ficou com um saldo ainda no ICMS de 1.211. Essa conta vai ficar com esse saldo que vai para o próximo exercício, certo? Então aqui a gente fechou o ICMS. Está apurado, né? Não temos mais ICMS a recolher, não temos mais nenhuma obrigação e ainda ficamos com o valor de direito, tá certo? Uhum. Esse aqui no caso é o nosso saldo. Eu achei que a apuração era para fechar os razonetes. Eu fechei tudo os razonetes, ó. Também, Tanto da né? compra quanto da venda. Uhum. Só que eu não fiz desse jeito. Assim. Agora do PIS, pessoal, né? 387,42 e 276,38. Então lá o PIS a recolher é menor. Então faço o mesmo mecanismo de contabilização. Ô, professor, digamos assim, se o PIS a recolher é maior do que a recuperar, tipo, então em vez de lançar a recuperar, eu vou lançar em recolher. Aí meu saldo vai ficar, no caso, eu vou ter que pagar então a diferença. Exatamente. O que vai acontecer? Eu vou dar um exemplo aqui, depois que eu terminar isso aqui, eu te dou um exemplo se fosse com saldo a recolher, beleza? Beleza. Então, primeiramente, a gente zera a conta que tem menor valor, sempre isso, vai zerar que tem menor valor. Então, no caso aqui, o nosso PIS a recolher tem menor valor, 236,38, zeramos ela, fazemos aqui a contrapartida do lançamento, e aí só fazemos, né, uma menos a outra. Então, nosso débito menos o nosso crédito. Ficamos lá com um saldo de 111,04. A COFINS, mesma coisa. Zeramos o a recolher, contrapartida lá no a recuperar. Fazemos a conta aqui e ficamos com 511,48 para recuperar. Tá certo?
Uhum. Agora que você me perguntou. Vamos copiar esse aqui. Vou colocar aqui embaixo. Vamos dizer, pessoal, que aqui no ICMS a recuperar, a gente tinha R$ 2.500, né? E no ICMS a recolher, a gente tinha R$ 3.000, certo? Então, qual que é maior? O maior, o meu, é a recolher, tá certo? Então, primeiramente eu zero meu ICMS a recuperar, 2.500, lançamento aqui a crédito, então eu zerei o meu direito de recuperar. Contrapartida, né? Vou debitar meu ICMS a recolher. Então, eu tinha 3.000 para pagar, só que eu tinha 2.500 de crédito. Então, agora eu só diminuo 3.000 menos 2.500. Agora eu tenho ICMS a recolher de R$ 500. Tá certo? Entendi. Aí, como é que fica isso? Quem assistiu esse momento? Aí, pessoal, aqui no balanço ele fica dessa forma, ó. Coloquei das duas formas para vocês, ó. Essa parte de cima, a conta dos impostos, elas estão sem zerar. Pode ver que na parte do ativo tá com saldo total, certo? E na parte do passivo também tá com saldo total da conta. Tá vendo? Sim. Mas podem ver que tanto o total do ativo quanto do passivo estão fechando. Agora, nessa segundo quadro aqui, ele é a contabilização fazendo já essa apuração. Então, pode ver que lá no primeiro a gente tinha 4.226 de ICMS a recuperar. Depois da apuração, a gente já ficou só com 1.211,40. Mas, em contrapartida, lá no nosso passivo, a gente tinha 3.015. Agora não temos nada para pagar. No PIS, mesma situação. Tinha 387,42 para recuperar. Depois da apuração, ficou 111,04. No PIS a recolher, tinha 276. Depois da apuração, ficou zerado. A COFINS, 1.784 para pagar. Depois da apuração, ficamos para recuperar com 511,48. E o valor a pagar zerado, que antes era 1.273. Pessoal, esse mecanismo aqui, vocês conseguiram entender ou ainda não está muito claro? Como é que vocês estão? Quero saber de vocês. Professor, a compreensão, assim, é simples, né? A questão, tipo, é quase um DRE, né? Tipo, mas vai cair algum exercício semelhante a esse na prova? Então, eu aviso vocês amanhã, pode ser? E daí eu preparo um material de revisão e até uns exercícios para vocês fazerem com base na prova. Porque daí a hora que chegar a prova, vocês já vão ter feito o exercício, entende? Então só vai mudar alguma questão de valor, alguma coisa assim. Tá. Ô, professor. Oi. Sabe aqueles filmes lá que os velhinhos vão colocar o óculos assim, aí tá com a visão toda embaçada, assim? É a mesma coisa que eu tô nesse exercício aí, que tá tudo embaçado aí. Tá ruim aí pra ver? Não, eu tô falando explicar, pra mim saber a resolução. Entendi. Fazer o fechamento. Não, mas do jeito que você fez, ele tá bem definido. É só agora a gente bater em cima aí umas 2, 3 vezes. Tá legal. 522. Pessoal, 2, 3 vezes até as 6 da manhã. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né, para o pessoal que não tem tanta familiaridade com Excel. Mas, por exemplo, aqui, ó, onde eu fiz a parte das demonstrações. Aqui no caso, né, o balanço patrimonial, bem simplesinho, só para poder fechar. E a DRE aqui do lado. É o seguinte, nos valores, pode ver que tá tudo com fórmula. Aqui no caso, ó, você vai ver que é B11 menos C11. Aí você quer saber de onde que está trazendo esse valor.
Você clica com F2, que ele vai abrir a fórmula ali, e você vai conseguir ver, né, da onde ele está trazendo esses valores. Aí fica mais fácil de vocês entenderem também, tá bom? É só mais uma dica para vocês poderem estudar depois. No caso, o banco, né, ele só trouxe lá o saldo do banco, clientes, né, ele fez lá o que tinha débito menos o crédito. Aí trouxe só o saldo, tá vendo? Dos impostos a recuperar, mesma coisa. Do estoque também. Beleza? Agora a gente vai ter que treinar nesse exemplo de razonete, né? Porque até então eu não sei se foi só eu, mas acho que creio que alguns alunos também fizeram tudo separado, né? A compra e a venda. Uhum. Não, só se preocupem, pessoal, em entender, né, qual que é o mecanismo da contabilização, certo? Onde que você vai debitar, onde que você vai creditar, tá certo? A parte do razonete aqui, vocês pegam daí fazendo exercício. Podem ficar tranquilo que a gente vai ter bastante desse exercício ainda, né? Mas se preocupe em entender, né? Eu tenho uma devolução de venda, que foi uma venda à vista. O que eu vou debitar e o que eu vou creditar? Se preocupe em entender só isso. Beleza? Vou falar, nunca achei que ia sentir tanta falta assim naquelas aulas do laboratório contábil lá, fulano comprou uma compra de tal valor, aí aquele sistema que travava. Mais uma dica, pessoal. Os valores que estão em vermelho aqui nos razonetes, que eles são referentes à devolução, tá? Quando vocês forem aqui mais para baixo, vai ter aqui toda, né, a composição aqui, né? Qual que é a nota, se ela foi a prazo, foi à vista, né? O valor do estoque, dos impostos, tá certo? Em vermelho, devolução. Consequentemente, o registro nos razonetes também são em vermelho. Eu vou começar a fazer meu razonete de 3 cores só. A compra, a venda e a devolução, porque meu razonete tá parecendo um arco-íris, pô. Entendi. Pessoal, deixa eu, né, tá acabando a nossa aula agora. Eu sei que provavelmente estão com bastante dúvidas ainda e vai surgir mais na hora que vocês forem analisar o exercício. Mas eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha para vocês tentarem entender e anotarem as dúvidas que vocês tiverem, que daí a gente aproveitar a aula de amanhã, que eu acredito que vai ser a última antes da prova, para a gente sanar todas as dúvidas, tá certo? Beleza. No que você posta lá, nós já começamos. Isso, eu vou postar agora, só deixa eu pegar e anotar aqui o pessoal que está presente também na aula. Lembrando, né, que o nosso prazo lá é 24 horas, tá certo? Então, o pessoal aí é só mandar um alô lá, mandar alguma dúvida no fórum lá que vai estar computando a presença. Eu vou mandar meu exercício lá. Tá certo? Manda lá. Só deixa eu abrir aqui a chamada de vocês. Não, esse aqui não. Aqui. Nossa, e tem que ver quando que vai ser essa. Puta, o professor, o senhor não tem nada, tipo, alguma coisa para falar sobre quem tem adaptação e tal? Não tô sabendo, cara. Acho que esse daí é mais fácil você questionar a coordenação, entende? Pessoal, Alana. Presente. Caiu aqui. Alexandre. Presente. Caralho, tá na hora. Anderson. Presente. Andressa. Antoniel. Presente. Antoniele. Presente. Clécius. Presente. Daverson. Fernanda. Gabriel. Pronto. Isabelle. Jonathan. Luciano. Presente. Vocês sabem do Jonathan? Ele não participou de nenhuma aula até agora. Cara, eu não sei. Marcelo.
Marcelo? Presente. Maria? Mariana? Mariana Ramos? Presente, professor. Foi a Mariana Ramos que respondeu? Isso, Mariana Ramos. Tá. Maiari? Melanie? Estava com problema, ela falou. Quem está com problema? A Maiara não conseguiu. Beleza. Dela. Uhum. Rafael? Esse também não participou de nenhuma. Thaís? E Tainá. Beleza. Pessoal, lembrando, né, que eu só estou anotando aqui para saber quem estava na aula hoje, mas a questão de presença continua o mesmo mecanismo. 24 horas depois da aula tem lá o prazo para mandarem no fórum, certo? Como nossa aula de hoje foi só correção, o pessoal pode usar lá o fórum que está aberto para mandar o exercício, para mandar dúvida, tá ok? Que daí vai estar computando presença para vocês também. Ok. Então amanhã a gente conversa mais, pessoal. Aproveitem aí para dar uma olhada bem com calma no exercício, anotar as dúvidas. E daí amanhã a gente tenta esclarecer o máximo possível, tá certo? Beleza. Obrigado pela presença. Já subi lá, professor, o arquivo do Isso, eu vou subir agora lá. Beleza? Beleza. Valeu. Obrigado. Pela presença. Boa noite. Bom Tchau, tchau. aí. Tchau. Boa noite para todos aí. Tchau. Tchau. Nós vamos comer o vinho. Eu quero, tio Clécio, eu quero, hein?